Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa segunda web conferência, nossa disciplina de circuitos elétricos avançados. Conforme pessoal, eu tinha falado na web anterior, que eu ia dedicar uma parte dessa web de hoje para falar sobre a AV1 de vocês, né? Esse relatório da prática, que é uma prática virtual, tá? Vocês não precisam, para essa disciplina, vocês não vão ter que se dirigir ao polo para fazer a prática. Vocês vão fazer por simulação. Aqui eu baixei o relatório, né, que vocês vão entregar. Esse relatório está lá no ambiente virtual de vocês. E vocês vão seguir exatamente esse roteiro para fazer a prática, ok? A prática vai ser uma simulação. Vocês vão responder esse relatório. Vocês vão colocar prints da tela de simulação, você simulando tudo que ele solicita, e vocês vão responder as perguntas. Ok? E em seguida vocês vão fazer o upload desse arquivo, né, Word, totalmente respondido, com os prints das simulações que vocês fizeram. Vocês vão fazer o upload lá no ambiente virtual até a data limite lá. Tem uma data específica que vocês precisam entregar esse relatório. Ok? E aí, tá tudo tranquilo? Só pode falar aí, tá? No chat ou no microfone, fique à vontade. Sim, professor, positivo. Eu até já fui lá no link e vi Sim. lá no online, né, para a gente fazer a simulação. Já fiz alguns projetinhos lá, é bem legal, bem didático. Era Você fez fazer no Tinkercad, né? isso, Tinkercad, isso. Pronto. Eu vou até fazer um com vocês hoje, aqui, tá? Vai entregar macaco, aí não acerta não, nem a pau, cobra. Oi? Não, posso falar, professor, porque eu estou no trabalho aqui. Pode falar. Ah, entendi. Sei. Tá, pronto. Então, o que é que ele pede, tá, pessoal? Vocês dêem uma lidinha aqui, só para resumir, o que é que ele pede para você fazer? Para você fazer o gerador de sinal, né? Um gerador de sinal senoidal, outro quadrado, outro triangular e outro dente de serra, usando o Tinkercad, né, e um microcontrolador Arduino, ok? Então, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vou escolher aqui vou fazer o de onda quadrada, tá? E o resto vocês fazem, tá? Aí vocês vão dar uma pesquisadinha, dar uma procurada, também é muito simples fazer o senoidal, triangular, dente de serra, tá? Eu vou fazer Professor, aqui, rapidinho, pode falar. eu não entendi. Cada um desses vai ser um projeto, é isso? Agora vai ficar tudo aqui nesse mesmo relatório, entendeu? Sim. Aí, vamos Você supor. faz lá o Sim, sim. senoidal, dá um print, coloca aqui. Explica, para. Aí muda, faz o de onda quadrada, dá um print na tela, coloca aqui. Ok? Ah, entendi. Tá ok. Tranquilo? Deixa eu abrir aqui a tela que eu tenho aqui do Tinkercad. Você vai colocar aqui o Tinkercad, tá? No Google. Primeiro que vai aparecer aqui.
E essa tela você vai aqui em criar um circuito. Aqui você tem vários componentes que você pode utilizar. Como é uma coisa simples, né? A gente só quer ver o gerador de sinal. Ok? Eu vou utilizar o Arduino. Clico ele, puxo aqui para a tela. E vou precisar ver esse sinal. Então, para ver o sinal, vou precisar do osciloscópio. Aí eu digito aqui para procurar o osciloscópio. Já apareceu aqui. Não. Apareceu aqui embaixo. Esse aqui, ó, né? Essa telazinha aqui. Ok? Então, os componentes que a gente vai usar é só esse. Tá? Eu só vou precisar fazer a ligação só puxando aqui, ó. Aqui é o negativo do osciloscópio, o preto. Eu ligo no GND do Arduino, que é como se fosse o negativo do Arduino. Ok? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando, tá, pessoal? E aqui, o positivo, eu vou ligar em qualquer um dos pontos aqui. No meu caso, eu escolhi o 9, o ponto 9, por conta do meu código. Ok? Então, para funcionar, eu só preciso agora colocar aqui o código. Professor, rapidinho. Pode falar. A gente vai ter que ter o código também, tem que fazer o código. Isso, tem que fazer o código. Vou aqui, código, texto, eu vou colocar aqui texto. Ok? E aqui eu coloco, como é um microcontrolador, né, Arduino, esse código você pesquisa, tá, pessoal? Você não precisa nem desenvolver. Você pode pesquisar aí na internet que você tem esses códigos prontos, tá? Tá. Mas é interessante que você conheça do código, né? Veja como esse código aqui que eu tenho aqui, eu fiz ele rapidinho, tá? Então você tem esses parâmetros, né? Veja, eu coloquei aqui pino 9, né? Pino 9. Por isso que eu liguei aqui no 9, tá? Se eu tivesse colocado aqui no código escrito 8, eu tinha que obrigatoriamente ligar ele aqui no pino 8. Ok? E por aí vai. Se eu tivesse escrito no 7, eu tinha que obrigatoriamente ligar no 7, senão não ia funcionar. Ok? Então, como eu coloquei 9, eu tenho que ligar no 9. Ok? O osciloscópio, né? Eu ligo no 9 do Arduino. Ok? Aí eu vou definir a frequência. Eu tenho que colocar essas palavrinhas aqui, né, que é próprio do código. Ok? E como é pedido a frequência de 1 kHz, se você olhar lá no... Né, você veja que ele quer uma frequência de 1 kHz. 1 kHz é 1000 Hz, não é isso? Ok? Então você tem que colocar aqui 1000. Ok? E aqui, né, é o restante do código, tá? Ou seja, eu tenho que definir que esse pino, o pino 9, né, ele é um pino de saída, né, ou seja, ele vai estar oscilando com a tensão, e aqui o osciloscópio vai estar nada mais nada menos do que observando, mostrando para a gente graficamente como é que está essa oscilação de tensão no pino 9. Ok? Então eu digo, eu quero que o pino 9 fique numa frequência, fique num valor alto, ou seja, nível lógico alto, por um tempo determinado aqui, e quero que ele fique no nível lógico baixo por um outro tempo que eu coloquei aqui. Ok? Então esse código já está tranquilo aqui. A gente coloca aqui iniciar a simulação
E ele vai começar a aparecer aqui o sinal, né? Então, veja, ele está bem juntinho, ele está subindo e descendo aqui, está subindo e descendo, só que ele está colado. Então, bem, o que eu posso fazer aqui? Mexer no intervalo, né? Mexer na escala. Então, se eu botar aqui 10, está como se fosse meio travado aqui, né? Deixa eu ver. É porque ele parou de. Vamos dar uma olhadinha, vamos esperar aqui ele funcionar novamente. Agora sim. Eu vou mexendo aqui na escala, ele tá como se fosse travando, mas acho que é questão da minha máquina aqui mesmo, tá? Mas você, fazendo essa simulação, você vai ver exatamente uma onda quadrada aqui, tá? E tá parando, tá vendo? Você vai ver exatamente uma onda quadrada. Deixa eu ver a pergunta aqui. Agnaldo, uma pessoa acho que tem que alterar, tem que parar a simulação, né? Veja, não, parar a simulação, ele para tudo, né? Certo? Ele não vai mostrar mais nada aqui, tá? Ele só não está mostrando aqui, ele está como se fosse muito lento aqui, mas a questão aqui é da minha máquina mesmo, sabe? Tá vendo? A página está sem resposta, tá? Olha, veja agora que ele voltou, tá vendo? Ele está agora, ele melhorou aqui. Então ele está uma onda quadrada, né? Tá bem apertadinho, tá? Eu posso mexer aqui na escala, para poder me... Pronto, ele agora ficou uma onda quadrada, ok? Pronto, isso é suficiente para você tirar um print disso aqui e colar lá no relatório do Word, ok? Mostrando também o código, tá? Ok? Deixa eu só dar um zoom aqui, olha. Vendo? Então veja, esse sinal ele está numa frequência de 1000 Hz, que você definiu aqui. Outro, ele pediu também 5 volts, né? A saída do próprio Arduino já é 5 volts, ok? 1 kHz, 5 volts. Então você veja que ele está indo até 5 volts aqui em cima. Não sei se vocês percebem, porque a tensão é 20 volts esse quadradão todo aqui, ó. Daqui até aqui tem 20 volts. Daqui até Professor, aqui. Então, cada quadradinho desse aqui tem, como são 10 quadradinhos, cada quadradinho desse aqui tem uma altura de 2 volts. Eles são 10 quadradinhos. Daqui para aqui, 2. Daqui para aqui mais 2, 4. Daqui para aqui mais 2, 6. Daqui para aqui mais 2, 8. Até chegar aos 20. Né? E aí você vê que a altura dessa onda quadrada aqui, ela tem 2
né? Mais 2, e aqui na metade mais 1. Né? Então tem 5 volts aqui. Ok? Então também está de acordo com o que foi pedido. Tá? Professor, Pode falar. só um detalhezinho. Essa programação do Arduino aí, quando a gente bota o Arduino aqui na tela, a gente consegue digitar aqui o código, né? A programação? Sim, sim, você digita tudinho Ah, aqui. tá. Sim, era só essa dúvida aí mesmo. Porque quando eu entrei lá no programa, eu não vi isso aí não. Você clica em código, tá? Vou até voltar lá novamente. Você clica aqui em código. Você clica em código e você tem aqui na parte de texto, né? Aí você consegue digitar. Quando você digitou, colocou para simular. Se não tiver nenhum erro no código, faltando um ponto e vírgula, um parêntese, alguma coisa, ele vai funcionar perfeitamente, tá? Então, Tá esse ok. código você pode criar, tá? Se você tiver uma habilidade melhor aí em programação em C, também não tem dificuldade nenhuma. Ou você pode pesquisar, tá? Você pesquisando, você encontra esses códigos facilmente, tá? Na internet, tá? Código para gerar senoidal, código para gerar dente de serra, código para gerar a triangular, tá? E o código para gerar quadrada que já está aí. Ok? Então você vai dar um print, né, nessas telas, colocar no relatório e responder a pergunta. Tá? Justificar, conforme pedir, você escreve lá, conforme solicitado, o sinal quadrado foi gerado com frequência de 1000 Hz, de acordo com o código que aqui está, com amplitude de 5 volts, ok? A mesma coisa com as senoidais. Se por acaso a senoidal ou alguma outro sinal não conseguir sair perfeitamente, você justifica, você dá o print e justifica lá, ok? O importante é que você fez, mostrou e justificou se alguma coisa não tiver dado errado. Nesse caso aqui da gente, deu perfeitamente, tá? Ok? Tá tranquilo aí? Ok, pessoal? Vou parar aqui a simulação, ó. Parei, tá? Só para a gente checar aqui. Se eu tivesse ligado aqui no pino 7, por exemplo, e botar para simular, nada vai acontecer. Ele vai ficar no zero. Por quê? Porque o código está dizendo que a saída é pino 9. Ok? Então eu teria que modificar aqui para pino 7 e iniciar a simulação. Ok? Então o pino que você conectar o terminal positivo do osciloscópio, o Arduino, né? Tem que ser o mesmo pino que você colocou no código. Guinaldo, para alterar tem que parar a simulação, isso, tá? Você perguntou aqui, né? Para eu alterar o código, eu tenho que parar a simulação, tá? Alterar o código e depois voltar. Veja, tem, no Tinkercad tem uma fonte, né? Você pode usar sim, tá? Você pode usar. Agora, veja, no relatório ele pede para usar, ele pede usar o microcontrolador, né? Ok? Ele pede para usar o microcontrolador, que no caso é o Arduino, né? Ok? Então, quando você bota o Arduino, você tem que botar o código lá, certo? Não faça com o microcontrolador, ok?
Alguma dúvida mais, pessoal? E aí a gente volta para a nossa web, nossa aula de hoje. Ok? Então, a onda quadrada já está feita aí para vocês. Vocês podem dar o print aí, podem fazer lá, né? Usar o mesmo código, inclusive. Tá? E colocam lá no relatório. Tá? Entregam no dia que for, que está lá, na data que está especificada lá para vocês entregarem. Tá? E as outras aí vocês dão uma pesquisada no código e fazem a montagem também tranquilo. Vai aparecer. Professor, Porque ele tá falando o professor, contrário. Vai falar. tinha como diminuir essa tela da programação porque está cortando um pouco. Não consigo tirar o print, não. Diminuir a tela. É um pouco diminuir a tela dessa programação porque o print vai sair cortado. Ele tá abrindo, né? A posição do Assim. A da programação mesmo. Aí ele vai para cá e desce. Vou puxar um pouco para o lado. É Pra cá. normal. Fecha para lado de fecha. E agora? Isso, agora. Porque no jeito que você Obrigado, fecha e abre, quando você vai Mas para cá no peixe, você digita lá esse código todinho no seu, tá? Para fazer. Tá ok, aí tá ok. ele pega. Então eu vou abrir aqui a nossa web de hoje. A gente, na aula passada, falou sobre a primeira lei de Kirchhoff, né? E a gente hoje vai falar sobre a segunda lei de Kirchhoff, tá? Continuando exatamente de onde a gente parou na web anterior. Então, a primeira lei de Kirchhoff, se vocês lembram, é a lei dos nós, tá? E diz que toda corrente que entra no nó, a soma de toda corrente que entra no nó é igual à soma da soma das correntes que saem do nó. Na segunda lei de Kirchhoff, a gente chama de lei das malhas, né? E a gente diz que a soma de todas as tensões em uma malha de circuito tem que dar igual a zero. Ok? Então, a malha é um percurso fechado e a soma de todas as tensões, em quaisquer que sejam os componentes, tem que dar igual a zero. Ok? Então, por exemplo, né, aqui eu tenho um circuito que tem duas fontes, E1 e E2, e tem três resistores, R1, R2 e R3. Tá? Então, quando circula uma corrente aqui, quando eu fecho esse circuito, o circuito vai ser percorrido por uma corrente, né? Corrente I. E vai haver queda de tensão em cada um dos resistores. Tá? Então, no resistor R1, eu chamo de VAB, porque R1 está entre os pontos A e B. Então, a queda de tensão. Queda de tensão em R2 é VBC, que está entre B e C. E a queda de tensão em R3 é VCD. Okay? Então, se eu somar todas essas quedas de tensão, vai dar igual a
Ok? E a fonte total, como são duas fontes, né, é E1 menos E2, tá? Porque essas fontes de tensão, elas estão opostas umas às outras, uma à outra, né? Se tivesse E1 positivo para cá, se tivesse dessa forma aqui, né? E1 para cá, e E2 tivesse virado também para cá, tá? Positivo para cá, ó, positivo para cá, você ia ter E1 mais E2, ok? Porque ambos estão contribuindo com corrente nesse sentido, ok? Então, se aqui fosse, sei lá, 5 volts, essa fonte, e essa outra fonte fosse de 10 volts, do jeito que está, a diferença é 5 menos 10, menos 5 para cá. Mas se tivesse nessa condição, seria 5 mais 10, que daria 15. Ok? Então, eu tenho E1 menos E2, que é o resultado da soma das tensões das fontes, é igual às perdas de tensão no circuito. Ok? Pela lei de Ohm, né? Essas perdas de tensão é igual a I vezes a resistência. Então, I vezes R1 é a perda de tensão aqui. I vezes R2 é a perda de tensão aqui. E I vezes R3 é a perda de tensão aqui. E, então, isso é a lei das malhas, tá? É essencial para a resolução de circuitos elétricos, para análise e encontrar tensão em determinados pontos, encontrar o valor da corrente, tá? É essencial. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Fiquem à vontade, devem perguntar. Perguntem pelo chat, perguntem pelo... Falem pelo microfone, fiquem à vontade, mas o importante é que vocês não tenham dúvida, tá? Então, a segunda lei de Kirchhoff diz exatamente que a soma algébrica das tensões ao longo de uma malha é igual a zero. Ok? Então, está aí um exemplo numérico que a gente vai resolver isso aqui agora. Eu tenho um circuito, tenho 3 resistores, cada um com seus valores aqui, e tenho 2 fontes CC, né? Uma de 6 volts e uma de 15 volts. Elas estão em sentidos opostos, né? Uma está com o lado positivo para o lado de cá, outra está com o lado positivo para o lado de lá. Ok? Então, como que eu vou achar o valor da corrente? Eu vou arbitrar, por exemplo, que a corrente vai nesse sentido. Coloquei até a seta aqui. Eu vou supor que a corrente está indo nesse sentido. Então, a soma da queda das tensões aqui, olha, 1, que é a resistência, vezes I. Então, 1I. Mais 4,7 vezes I. Também a queda da tensão aqui. Mais 3,3 vezes I. Também a queda da tensão nesse terceiro resistor. Mais 15 volts, que é o valor dessa fonte, menos 6 volts, que é o valor dessa fonte. Então, eu percorri a malha toda. Saí daqui, percorri todos os componentes e voltei até o mesmo ponto. Ok? Então, levei em consideração todas as tensões de todos os componentes aqui. Ok? Aí é só resolver matematicamente aqui, né? Porque 1i mais 4,7i dá 5,7i. Com mais 3,3i dá 5,7, com 3,3 dá 9i. Então, do lado de cá fica 9i. Passei agora para o lado de lá, né? O mais 15. Né? Eu tenho aqui 15 menos 6, né, que dá 9, né?
E 15 menos 6 dá 9. O 9 positivo passa para o lado de lá negativo, então dá menos 9. Então, eu tenho 9i igual a menos 9. Então, i é igual a menos 9 sobre 9. Menos 9 sobre 9 dá menos 1 ampere. Então, essa é a corrente que circula nesse circuito. Menos 1 ampere. O que significa esse menos? Né? É que o sentido que eu arbitrei, na verdade, é o outro. Então, na verdade, como está negativo, então significa que a corrente flui nesse sentido. Tá tranquilo? Deu para pegar aí, pessoal? Então, o sinal negativo que aparece para o valor da corrente significa que o sentido escolhido para ela está invertido. A gente sempre escolhe um sentido antes, né, de resolver, e depois que a gente resolve, a gente vai encontrar um valor. Se esse valor for positivo da corrente, significa que o sentido que a gente tinha escolhido está correto. Se o valor for negativo, o sentido é o contrário. Tranquilo? Cálculo de resistências em circuitos série paralelo, né? Como o próprio nome diz, e a combinação de duas associações, não há uma fórmula específica para resolvê-la, mas diversas estratégias empregando as equações. E aí a gente vai para a técnica de transformação de fontes. A transformação de fontes é uma ferramenta que ajuda a simplificar os circuitos série paralelo. Fundamental para essas ferramentas é o conceito de equivalência. Lembramos que um circuito equivalente é um circuito cujas curvas VI são idênticas à do circuito original. Então, por exemplo, eu tenho um circuito desse tipo aqui, onde eu tenho uma fonte de tensão em volts e uma resistência R em série com essa fonte. Okay? Aqui eu tenho os terminais AB, né? O circuito está em aberto. Isso é a mesma coisa, tá? É equivalente a eu ter um circuito desse tipo aqui, onde a fonte de tensão ele vira uma fonte de corrente e a resistência que estava em série, ela fica em paralelo agora. Ok? Então, isso é uma forma também da gente enxergar um circuito, né? Se você vir um circuito desse tipo aqui, né? Você pode transformá-lo nesse aqui, que muitas vezes fica mais fácil para resolver. Ou vice-versa, né? Se você vir um circuito desse aqui, do lado direito, você pode transformar ele como um circuito do lado esquerdo. Ok? Diferença é que o valor de IS aqui, o valor da corrente, vai ser a tensão dividido pela resistência. Ok? Então, só um exemplo aqui. Imagine que essa fonte, esse circuito da esquerda, a fonte de tensão seja de 10 volts, por exemplo. E o valor da resistência aqui seja 2 ohms. Se eu quiser transformar esse tipo de circuito da esquerda nesse tipo de circuito da direita, qual vai ser o valor dessa fonte de corrente? Aqui. O valor dessa fonte de corrente vai ser 10 que é o Vs, dividido por R, que é 2. Então, vai ser de 5 amperes. Ok?
Então, vai ser uma fonte de 5 amperes. E a resistência continua a ser o mesmo valor de antes, 2 ohms. Ok? Então, é importante a gente saber que o efeito desse circuito da esquerda gera nos terminais AB, no resto do circuito que eu colocar aqui, gera a mesma coisa que esse circuito da direita. Okay? Gera o mesmo efeito numa carga que eu colocar aqui entre A e B, por exemplo. Tá? Mas aqui tem uma fonte de tensão em série, uma potência de 10 em série com um resistor de 2. Ok. E do lado de cá eu tenho uma fonte de corrente de 5 em paralelo com uma resistência de 2. Isso gera o mesmo efeito do ponto de vista prático. Ok? Então, use a transformação de fontes para determinar V0 no circuito. Então, veja só como é um circuito aí rebuscado, né? Você tem várias malhas, vários resistores, você tem fonte de corrente aqui, né? E você tem fonte de tensão aqui. Okay? E eu quero saber quantos volts tem aqui em cima desse resistor de 8. Como eu tenho dois tipos de fontes aí, uma de corrente e uma de tensão, o ideal é você transformar fonte de tensão em fonte de corrente, ou fonte de corrente em fonte de tensão, para poder ficar tudo igual. Ok? Fica muito mais fácil resolver dessa forma. Então, qual seria a primeira mudança que a gente pode fazer aí nesse circuito? Alguém tem alguma sugestão? Vamos olhar aqui, olha, e vamos ver o que está acontecendo. Quais foram as simplificações que a gente fez? Do lado de cá, eu tinha uma fonte de corrente com resistor em paralelo. E do lado de cá, uma fonte de tensão com resistor em série. Vocês viram como que a gente transforma uma fonte de corrente com resistor em paralelo? Uma fonte de corrente com resistor em paralelo, ela pode virar uma fonte de tensão com resistor em série. Ok? Então, o valor do resistor fica o mesmo, 4. Ok? E o valor da fonte de tensão, olha aqui, ó, é a corrente vezes a resistência. Então, a corrente que é 3 e a resistência que é 4. 3 vezes 4, 12. Ok? O resto a gente repetiu. Então, o resistor de 2, a gente repetiu aqui. O resistor de 8 vezes 0, a gente repetiu. Agora, aqui, ó, a gente fez uma mudança também. Ok? Então, eu tinha uma fonte de tensão com resistência em série. Virou uma fonte de corrente com resistência em paralelo. Então, esse 3 agora ficou aqui, ó, em paralelo. Em vez de ser 12 volts, 12 dividido por 3 ficou 4 amperes. Ok? Com isso, né, eu já posso somar esses dois resistores, porque estão em série. Ok? 4 por 6, 4 por 2 dá 6. Virou um de 6. Aí o que é que eu tenho agora aqui?
um de 6. Aqui de 12, né? Ok? Aqui o resto, né? Ok? O resto. Mas aqui agora eu tenho uma fonte de 12 com um de 6. Fonte de tensão. Fonte de tensão em série com resistor pode virar uma fonte de corrente em paralelo com o resistor. Então, quanto iria ser a fonte, quanto seria o valor dessa fonte de, de corrente? É o 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá 2. Fica 2 aqui. E o 6 que estava em série fica agora em paralelo. Ok? Tranquilo? O que é que foi feito aqui? Foi pego um resistor de 6 e esse resistor de 3 agora que estão em paralelo. Resistor de 6 e um resistor de 3, que dá um de 2. Resistor em paralelo, você faz um vezes o outro, 6 vezes 3, 18, dividido por 6 mais 3, 9. 18 por 9 dá um de 2. Esse resistor de 8 eu mantive do mesmo jeito. Ele está aqui. Eu só trouxe ele para o lado de cá. Né? Ele agora ficou para o lado de cá. Ok? Isso não importa. Tá? A posição aqui, se eu pegar esse de 6 e botar para o lado de cá, botar esse de 8 para o lado de cá, não tem diferença nenhuma. Ok? Então, eu trouxe esse de 8 para cá. 6 vezes 3, 9. 6 dividido por 3, dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. Dividido por 6 mais 3, 9, dá um de 2. Ok? E as fontes de corrente, né? Agora que as fontes estão iguais, eu tenho 2 amperes para baixo e 4 amperes para cima. Ok? Então, isso é a mesma coisa que ter uma só de 2 amperes para cima. É a diferença das duas. Ok? Mesma coisa que ter um de 2 amperes para cima. Eu mato essa fonte juntando com essa outra que dá um de 2 para cima. E aí, eu quero saber quanto vale a corrente agora por esse resistor de 8. Isso é um circuito divisor de corrente. Então, I vai ser 2 dividido por 8 mais 2, vezes esse 2 da corrente aqui da fonte. Ok? Então, esse 2 aqui é a fonte. Com isso, eu tenho que I é 0,4 amperes. Ok? Essa corrente que desce por aqui é 0,4 amperes. Como eu quero saber quem é V0, que é a tensão no resistor aqui, eu uso a lei de Ohm. V0 é resistência vezes corrente. Então, 8 vezes 0,4 dá 3,2 volts. Ok? E aí a gente encerra o problema. Ok? Então, veja, em princípio parece complicado, né? Pode ser, porque é uma novidade aí para vocês, né? Essa transformação de fontes. Mas se você olhar direitinho, não é. Não tem dificuldade nenhuma. Ok? Então, o que eu aconselho a vocês
Ok, pessoal? Acho que deu uma quedazinha aí. Ok? Deu uma queda aí, mas acho que agora voltou, né? Voltou, professor. Estou lhe escutando aqui. Bom, joia. Ok, pessoal? Então, não é difícil isso aqui. É só um pouquinho de prática. Você pegando esse exercício, né, que vai estar lá disponível, e fazendo, né, olhando aqui o vídeo, você vai fazer isso rapidamente, né? Então, você veja que eu consigo resolver esse problema. O circuito que você olha para ele aqui, olha, ele acha extremamente complexo de saber, de resolver, e não é, tá? Não é, tá? Só você ter essa noção de que circuito com fontes mistas, né? Como é o caso, porque eu tenho fonte de corrente misturado com fonte de tensão. Então você consegue transformar fonte de tensão em fonte de corrente, ou fonte de corrente em fonte de tensão, sair agrupando, consegue diminuindo o circuito, vai diminuindo até chegar a esse último aqui, e aí você consegue calcular facilmente a tensão. Tá? Na prática, pessoal, o que seria uma fonte de tensão? Aqui, na prática. Fonte de tensão CC. Pode dizer aí o que vocês acham. O que é uma fonte de tensão CC na prática? Se eu quiser montar esse circuito na prática, o que é que eu vou colocar aqui? Fonte de tensão CC é uma bateria, né? Ok? Uma bateria. Pode ser bateria de carro, pode ser bateria pequena para circuitos microeletrônicos, né? Pode ser aquelas baterias de pilha de relógio, é uma bateria, é uma fonte CC. A diferença é que a capacidade é menor e a tensão, né, a voltagem ali também vai ser menor. Tá? Mas é tudo CC, fonte CC e fonte de tensão contínua. Aqui só não é a tomada de casa, né? E a tomada de casa é fonte alternada. Tá? Então o símbolo não seria esse aqui. E na prática, o que seria uma fonte de corrente? Fonte de tensão, ele estabelece já de cara uma tensão entre os terminais. Ele já diz, ó, aqui é 12 volts. E fim de papo. Fonte de corrente, ele já estabelece uma corrente de cara aqui. Ele diz, ó, por aqui vai passar 3 amperes e fim de papo. Então, na prática, o que seria a fonte de corrente? Seria um painel fotovoltaico, tá? E que é CC também. Ok? Mas um painel fotovoltaico, energia solar, ela é uma fonte de corrente. Então, dependendo da insolação ali, do sol que esteja batendo no momento, ele vai estar gerando tantos amperes. Ok? Então, é como se eu tivesse aqui um circuito com uma bateria de 12 volts de um lado, um painel solar, uma célula solar que está gerando 3 amperes ali, está batendo luz aqui, está gerando 3 amperes. E o resto são resistores, né, que estão agrupados dessa forma no circuito. Ok? Alguma dúvida a mais, pessoal? Próxima aula, pessoal. Eu não vou iniciar isso aqui agora, porque isso aqui vai levar tempo, tá?
É um teorema muito importante, né, que é o teorema de Thevenin e de Norton, tá? Então, a gente tem mais exemplos aqui para a gente fazer na aula que vem. Exemplos numéricos, né, e a definição, ok? Então, como o tempo da gente está quase aí, também quase no limite, tá? A gente ia estender muito isso aqui se eu fosse iniciar. Então, eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, que é Teorema de Thevenin e de Norton. Para quem tem interesse em fazer concurso público, né? Tem muitos profissionais, muitas pessoas da área da engenharia, e de todas as áreas, né? Que querem seguir carreira privada, empresa, ser empreendedor, montar seu negócio, etc. Mas tem muitos que preferem aí tentar seguir uma carreira pública em um concurso público nas várias empresas da área. Então, essa área que o pessoal que faz concurso público tem essa vocação, que gosta disso, tá? Esse conteúdo sempre está em provas de concurso, tá? Teorema de Thevenin e teorema de transformação de fontes, tá? É uma das coisas que eles mais cobram na parte de circuitos elétricos. Então, sempre tem lá uma questão, dá um circuito desse aqui, né? Como a gente colocou aí, e pede atenção V0. Às vezes até mais simples, porque isso aqui é mais rebuscado. Mas como o concurso é muito rápido, né? Às vezes dá um circuitozinho mais simples, mas com a mistura aí de fontes, e aí você tem que usar esse teorema de transformação de fontes, ou o teorema de Thevenin e Norton, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, deem atenção a isso aí, tá? Independente se você vai fazer concurso ou não, são assuntos muito importantes para a teoria de circuitos, ok? Então, as dúvidas vocês podem tirar na próxima aula, né? Mas dê uma estudada nisso. Outra coisa, vou fazer mais uma pergunta com relação à atividade, a AV1 de vocês, a prática, né? Eu expliquei antes, no início da aula, e se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aqui. Para mim tá tranquilo, professor. Pra mim tá ok. A AV1 tá foi bem explicado. Não sei Então, o resto da então turma. usem lá o Tinkercad, deem os prints, coloquem no relatório, escrevam lá, respondam, digam o que você fez, tá? Não bote só os prints, não, tá? Respondam, escrevam também, digitem, né? O que você fez, botem o código que você utilizou também para as 4 simulações. São 4, né? Uma para quadrada, outra para senoidal, uma para dentro de serra e uma para triangular. Ok? Então, tranquilo. Ok? Então, com isso a gente posso colocar mais de um osciloscópio na V1 para medir simultaneamente. Já pode. Qualquer coisa que você queira colocar a mais, né? Eu acho que vai ser bem-vindo, tá? O básico é aquilo, né? Mas se você quiser incrementar e colocar mais de um osciloscópio para medir, não tem problema, tá? Tá joia, pessoal? Então, até lá, até a próxima aula. Boa semana aí para vocês. Nos encontramos na próxima aula. Valeu, professor. Até a próxima.